Tudo bem com vocês? E aí, sexto ano? Vocês estão bem? E os familiares também? Que bom! Ó, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Na nossa primeira aula do segundo bimestre, nós trabalhamos potenciação, aquela multiplicação em que os fatores são todos iguais. Hoje, nós vamos trabalhar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Assim como a subtração é a operação inversa da adição e a divisão é a operação inversa da multiplicação, hoje nós vamos estudar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação, tá? Nós vamos trabalhar raiz quadrada e raiz cúbica exata. E a partir de agora nós vamos começar a nossa aula, tá bom, galera? Vamos lá, sexto ano, prestando atenção, te concentra, tá? Te concentra para entender o mecanismo de resolução de uma raiz quadrada ou uma raiz cúbica, tá bom? Vamos lá, galera. Bem, raiz quadrada exata. Eu vou ler aqui para você e depois a gente vai interagindo aqui, tá bom? A raiz quadrada é um tipo de operação matemática, assim como a adição, multiplicação, entre outras. Ela é a operação inversa da potenciação, tá? Ela é a operação inversa da potência ou potenciação. De expoente 2, tá? O expoente tem que ser 2, ok, filhos? Ou seja, calcular a raiz quadrada do número 25 é procurar um número que elevado ao quadrado resulte em 25. Olha o que eu quero dizer para você. Estou dizendo que para você calcular a raiz quadrada de 25, é você pensar no número que elevado ao quadrado tem que dar 25. Então vamos lá, dando continuidade. Antes de mostrar essa raiz quadrada de 25, vamos observar aqui, galera, os elementos da radiciação, tá? A operação representada por, olha só, a representação, gente, raiz n de A igual a B. É assim que você vai ler. Raiz n de A igual a B. Claro que quando nós estivermos trabalhando, o n, o A e o resultado B serão números, né, gente? Isso aqui é uma forma genérica, tá ok? E nós temos aqui alguns elementos dessa radiciação. Raiz n de A igual a B. Então vamos lá. Ó, esse símbolo é um R. É um R, galera. É assim que se representa o símbolo da radiciação, tá? Esse símbolo é chamado de radical, tá? Então, isso aí representa R de radiciação, tá ok? Esse símbolo é chamado de radical. O N é o índice, então eu tenho o símbolo que é o radical. N é o índice. Dentro do radical fica o radicando, que é o A, tá? Dentro do radical fica o radicando, que é o A. E nós temos o resultado, que é a raiz. Então, nós temos aqui os elementos de uma radiciação, tá ok? O símbolo é esse aí, que eu já disse para você que representa um R, tá ok? É o radical. O N é o índice, tá ok? O A é chamado de radicando e o B é a raiz, ok, meus filhos? Então, são esses os elementos da radiciação. Vamos dar continuidade, ok? Mostrar aqui para vocês alguns exemplos de radicais. Olha só, lá no início eu falei raiz quadrada de 25. Tá aí, gente, como é que se escreve a raiz quadrada de 25? Ó, o índice é 2, o radicando é 25 e o 5 é o resultado, que é a raiz. Lê-se raiz quadrada de 25, tá? Perceberam que eu retirei o índice 2? Galera, não se escreve índice 2. Qualquer raiz quadrada se omite
o índice 2. Vocês entenderam? Então, eu não posso escrever índice 2 na raiz quadrada. Olha só, raiz quadrada de 25 dá 5. Sabe por que dá 5? A justificativa é a potenciação. Dá 5 porque 5 ao quadrado dá 25, que é o radicando. E por que quadrado? Porque o índice ele se transforma em expoente, ok? Essa é a justificativa. A raiz quadrada de 25, o resultado, gente, ó, 5. 5, galera, 5. Tá? A justificativa, esse 5 que é o resultado ao quadrado, tem que dar o radicando, que é 25. Então, gente, essa operação ela é muito importante na matemática, gente. Assim como adição, subtração, multiplicação, divisão, aí eu tenho potenciação e eu tenho o quê? Radiciação. São essas as operações, meus filhos. Então, preste atenção. A radiciação ela é muito importante, é uma operação. Tá ok, filhos? Olha só. Vamos lá, vamos começar. Tá? Alguns exemplos. Raiz quadrada de 0. Perceberam que eu não coloquei o índice 2? Não pode, não aparece. Ok? Raiz quadrada de 0. Vai dar 0. Por quê? Porque esse resultado que é o 0 ao quadrado é o 0 vezes 0. 0 vezes 0 dá 0. Ou seja, está certíssimo. A raiz quadrada de 0 dá 0, porque esse resultado que é o 0, a raiz elevado ao quadrado, dá 0. Raiz quadrada de 1 dá 1. Por que dá 1? Dá 1 porque o resultado 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1 dará quem? O radicando 1. Então, a raiz quadrada de 0 dá 0, a raiz quadrada de 1 dá 1, aí eu tenho a raiz quadrada de 4, tá? Quanto é que dá, gente? Vai dar 2. Por quê? Porque o 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dará 4. Então, a raiz quadrada de 4, 2. Porque o resultado 2 elevado ao quadrado, isso é a justificativa. Porque 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dará o radicando 4. Ó, raiz quadrada de 9. Bem, aí o que é que você vai pensar? Pensa no número que é elevado ao quadrado de 9. Ou pensa no número multiplicado por ele mesmo que vai dar 9. Só pode ser o 3. 3 vezes 3 dará 9. Ou 3 ao quadrado dá 9. Então, meus filhos, assim, nós temos uma situação interessante. Eu vou voltar para a raiz quadrada de 0. A raiz quadrada de 0 dá 0. Por quê? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 0? Só pode ser 0. 0 vezes 0 dá 0. Raiz quadrada de 1. Pensa no número que multiplicado por ele mesmo dá 1. Só pode ser 1. 1 vezes 1 dará 1. Raiz quadrada de 4. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Só pode ser o 2. 2 vezes 2, 4. Ou 2 ao quadrado, que dá 4. A raiz quadrada de 9. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? 3. 3 vezes 3 dará quem? 9. Ou, como eu justifiquei aqui, pela potenciação. 3 ao quadrado igual a 9. Raiz quadrada de 16. O número que multiplicado por ele mesmo dá 16. 4. 4 vezes 4, 16. Ou 4 ao quadrado, 16. Ok, filhos? Vocês estão entendendo? Eu acho que sim. É difícil? Não. É só prestar atenção que você vai compreender o mecanismo de como se acha uma raiz quadrada. Vamos dar continuidade. Ó, de novo, raiz quadrada de 25. Número que multiplicado por ele mesmo dá 25. Só pode ser o 5. Porque 5 vezes 5 dá 25. Ou, como eu justifiquei aqui pela potência, o resultado 5 elevado ao quadrado dá 25. Raiz quadrada de 36. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? 6. Muito bem. 6 vezes 6, 36. Ou a justificativa, 6 ao quadrado tem que dar 36. Ok. Raiz quadrada de 49. Número que multiplicado por ele mesmo vai dar 49. 7. 7 vezes 7, 49.
ou 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é o 7 vezes 7, que dará 49. Raiz quadrada de 64. Só pode ser quem, galera? Número que multiplicado por ele mesmo dá 64. 8. 8 vezes 8, 64. Muito bem. 8 ao quadrado é o 8, que multiplica 8, que dará 64. Perceberam que a justificativa sempre é a potenciação, sempre. Raiz quadrada de 64, 8. Essa é a minha resposta. Qual é a justificativa? Essa resposta 8 elevado ao quadrado, que é o 8 vezes 8, dará 64, que é o radicando. Ok? Raiz quadrada de 81, galera. 9. Por quê? 9 vezes 9 dará 81. Qual é a justificativa? Eu já falei, 9 vezes 9 é 81. Ou 9 ao quadrado, que é o 9 vezes 9, 81. Raiz quadrada de 100. Isso, muito bem. 10, por quê? Porque 10, que multiplica 10, dará 100. Ou a justificativa pela potenciação. 10 ao quadrado, que é o 10 vezes 10, que dará 100. E aí, meus filhos, que tal? Vocês gostaram? Vocês conseguiram compreender? A radiciação, ela é a operação inversa da potenciação. A justificativa é a potenciação, meus filhos. Tá ok? Então, raiz quadrada de 0 dá 0, raiz quadrada de 1 dá 1, raiz quadrada de 4 dá 2, tá ok? Raiz quadrada de 9, 3, raiz quadrada de 16, 4, raiz quadrada de 25, 5, de 36, 6, de 49, 7, 64, 8, raiz quadrada de 81 é igual a 9, raiz quadrada de 100, 10. Ok, filhos? E a justificativa está aí no slide, galera, tá? Vou pegar aqui como exemplo 100. Raiz quadrada de 100, 10. Qual é a justificativa? Porque o 10 ao quadrado, que é o 10 vezes 10, dará 100, que é o radicando. Tá ok, filhos? Tudo bem? Eu acho que vocês conseguiram compreender o mecanismo do cálculo de uma raiz quadrada. Não se esqueça que não se escreve o índice 2, tá? Ó, o índice 2 ali não se escreve, tá? Se omite. O índice se omite. Índice 2 não se escreve na raiz quadrada. Ok, meus filhos? Tudo bem? Vamos dar continuidade, galera. Vamos lá, vamos caminhar. Vou colocar uma observação muito simples aqui, galera. Todos vocês já sabem, mas vamos lá. Leia comigo. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 49. E a raiz quadrada de 100. Quadrada porque o índice é 2. Aí, filhos. Como você vai ler? Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 49. E a raiz quadrada de 100. Ok? Essa é a leitura da raiz quadrada. Eu acho que você não tem dúvida. Bem, aí eu vou fazer uma observação. Existe raiz quadrada, mas também tem raiz cúbica. Cúbica significa índice 3. Cúbica significa índice 3. Eu vou ler para você e preste atenção, porque a gente vai ter que analisar, tá bom? Olha só. Para representar a raiz cúbica, usa-se necessariamente o índice igual a 3, sobrescrito à esquerda do radical. Então, o índice fica à esquerda do símbolo do radical. E ele está dizendo aqui que necessariamente se escreve o índice 3. Galera, na raiz quadrada não se escreve o índice 2, tá? Na raiz cúbica se escreve o índice 3. Lá no sétimo ano, raiz quarta se escreve índice 4. Raiz quinta se escreve índice 5. Oitavo e nono anos, raiz quarta se escreve, raiz quinta se escreve, raiz sexta se escreve o índice. Somente se omite na raiz quadrada. Na raiz quadrada não se escreve o índice 2. A partir do índice 3, necessariamente você vai ter que escrever o índice, tá ok? Só que aqui no sexto ano, nós vamos trabalhar com raiz quadrada,
assim, 99% do nosso trabalho, da nossa produção, é raiz quadrada. Eu só vou mostrar para você uma raiz cúbica como curiosidade. Vocês entenderam? O nosso livro tem um exercício e ele traz raiz cúbica, mas o nosso foco no sexto ano, o foco é raiz quadrada. Você entendeu? É a raiz quadrada que me interessa a vocês. Tá ok? A raiz cúbica eu vou mostrar aqui como um apêndice, ok? Para você observá-la. Mas o nosso referencial aqui no sexto é a raiz quadrada. Exemplos. Ó, vou ler para você. O índice é 3. Necessariamente você tem que escrever. Raiz cúbica de 64. Tá? É assim que se lê. Raiz cúbica de 64. Bem, raiz cúbica de 64, aí qual é o número que você vai ter que multiplicar 3 vezes para dar 64? Só pode ser o 4. Ó, 4 vezes 4 dá 16. Vezes 4 dá 64. Olha a justificativa. 4 ao cubo. Quem é o 4 ao cubo? 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, a raiz cúbica de 64 tem como raiz o 4. Ok? Raiz cúbica de 64 é igual a 4, porque o 4 ao cubo é igual a 64, que nós aprendemos na nossa aula anterior. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, que dará 64. Mais alguns exemplos, vamos lá. Raiz cúbica de 0, tá? Independente do índice, se o radicando for 0, o resultado vai dar 0, gente. Raiz quadrada de 0, 0. Raiz cúbica de 0, 0. Por quê? Porque o resultado, que é o 0 é elevado ao cubo, 0 elevado ao cubo é o 0 vezes 0 vezes 0, dará 0. Beleza. Raiz cúbica de 1, dá 1. Por quê? 1 ao cubo dá 1, que é o 1 vezes 1 vezes 1. 1. Certíssimo. Raiz cúbica de 0, 0. Raiz cúbica de 1, 1. Raiz cúbica de 8. Bem, raiz cúbica de 8, pensa aí. Um número que multiplicado por ele mesmo, só que tem que ser esse número multiplicado 3 vezes. 3 vezes. Então só pode ser 2, porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por que 2? Porque o 2 ao cubo, que é o 2 vezes 2 vezes 2, dará 8. Ok, gente? Tudo bem? A raiz cúbica é um pouquinho mais difícil, né, galera? Como eu estou dizendo, eu estou mostrando para você porque o nosso livro ele traz uma raiz cúbica para você resolver. Mas, no sexto ano, o referencial é raiz quadrada. Mas nada impede que a gente também perceba o padrão com a raiz cúbica. Raiz cúbica de 27. Ó, é o 3, porque 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Raiz cúbica de 27 dá 3, dará 3 ou dá 3. Por quê? Porque o resultado, que é o 3 elevado ao cubo, dá 27. Raiz cúbica de 125 dá 5. Por quê? 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Raiz cúbica de 125 dá ou é igual a 5. Por quê? O 5 ao cubo, que é o 5 vezes 5 vezes 5, dará 125. Essa daqui é difícil, gente. Raiz cúbica de 216 dará 6. Porque 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Bem, estou mostrando para você essas raízes cúbicas, tá bom? Ok, meus filhos? Então, na aula de hoje, nós estamos trabalhando raiz quadrada, que é o referencial, e um pouquinho de raiz cúbica. Raiz quadrada, o índice é 2, e você não escreve o índice 2, mas na raiz cúbica, necessariamente, você tem que escrever o índice 3. Ok, meus filhos? Tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade.
Bem, nós vamos fazer agora, assim, vamos trabalhar com expressões numéricas. E essas expressões numéricas, você vai percebê-las através da potenciação, da radiciação, eu vou colocar adição, subtração, multiplicação, divisão, ou seja, todas as operações, tá bom? Ok? Vamos lá. Presta atenção, galera. Isso você já sabe porque nós já estudamos, tá bom? Em uma expressão numérica, devemos efetuar, primeiro, até adição, até multiplicação e divisão, você já sabe. Só que eu vou acrescentar. Agora eu tenho mais duas operações, que é a potenciação e radiciação. Então, quando você estiver diante de uma expressão numérica, primeiro você vai ter que resolver as potências e os radicais. Sempre, primeiro, potências e radicais, tá? No mesmo nível. E depois, multiplicação e divisão. E só por último, adição e subtração. Vocês estão entendendo? Primeiro quem? Potenciação e radiciação. Depois, multiplicação e divisão. E por último, adição e subtração. E também você vai utilizar essa ordem em relação a parênteses, colchetes e chaves. Primeiro parênteses, depois colchetes e por último as chaves. Você já sabe disso. Nós já trabalhamos isso, tá? Já trabalhamos. Agora eu vou acrescentar a potenciação e a radiciação. Nós vamos resolver algumas expressões numéricas, tá bom? Tá? Não está aparecendo a palavra numéricas. Vamos resolver algumas expressões numéricas. Olha aí, gente, a primeira é 5 ao quadrado mais raiz quadrada de 4. 5 ao quadrado mais raiz quadrada de 4. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Eu tenho potência e tenho radical, tá? Tanto faz começar pela potência ou pelo radical. Vou começar pela potência. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é o 5 vezes 5. 5 vezes 5 dará 25. Tá aí, galera? Coloquei o 25. Mais raiz quadrada de 4. Aí pensa aí, raiz quadrada de 4. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dará 4? Só pode ser quem? 2. Por quê? 2 vezes 2 dará 4. Então, 5 ao quadrado é o 5 vezes 5, que dará 25, mais raiz quadrada de 4, 2. 25 mais 2, 27. E aí, meus filhos? Que tal? Beleza? Vocês entenderam? Eu achei simples, tá bom? Eu acho que vocês também acharam a expressão numérica fácil, com potência e radical. Raiz quadrada de 4 e a potência 5 ao quadrado. Tá ok? 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 4, 2. 25 mais 2, 27. Ok? Bem, vamos lá. Olha só o segundo exemplo. 2 ao cubo mais raiz quadrada de 36 menos 1. Vamos resolver a potenciação. Presta atenção. 2 ao cubo, vai, faz comigo. É o 2 vezes 2 vezes 2. Tá? 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo, 8. Mais raiz quadrada de 36. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Isso, eu já sei que você respondeu. Dará 6, porque 6 vezes 6 dará 36. 6 vezes 6 dará 36. Logo, a raiz quadrada de 36, 6. Menos 1. Então, desculpa, gente, vou repetir. 2 ao cubo dará 8, mais raiz quadrada de 36, 6, menos 1. Aí eu tenho adição e subtração. Eu vou somar. 8 mais 6 são 14. 14 menos 1, 13. Ok, meus filhos? Tudo bem? Vamos lá. Mais um exemplo. Esse exemplo aqui tem parênteses, né? Abre parênteses, 12 vezes 2 mais 9.
fechei parênteses, menos a raiz quadrada de 100. Bem, vamos resolver dentro dos parênteses, não é isso? Eu tenho multiplicação e adição. Quem eu resolvo primeiro? Muito bem, isso mesmo, multiplicação. 12 vezes 2, 24. 24 você vai somar com 9, tá aí, ó. 24 mais 9, menos raiz quadrada de 100. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dará 100? Só pode ser o 10, porque 10 vezes 10, 100. Então, 12 vezes 2, 24. Mais 9, dentro do parênteses, menos raiz quadrada de 100, 10. Aí você tem que resolver dentro dos parênteses. 24 mais 9. 24 mais 9, 33. Eliminei parênteses. 33 menos 10, 23. E aí, queridos alunos? Tranquilos? Fácil? Então vamos caminhar. Bem, essa daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, né, gente? Já devem ter percebido. Você vai ter que resolver potências, radicais, resolver dentro dos parênteses e depois dividir por último, tá ok? Bem, 6 ao cubo, nós já fizemos agorinha. 6 vezes 6 vezes 6. Quem arrisca o resultado? Quem arrisca? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Aí, mais 10 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, é igual à própria base. 10 elevado a 1 dará 10. Elevado a 1 dá a própria base, que é 10. Tá? 1 elevado a 10 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes. 1 multiplicado 10 fatores, 10 vezes, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes, dará 1. Então, 6 ao cubo, 216. 10 elevado a 1 dá a própria base, 10. 1 elevado a qualquer expoente dará 1. Então, 1 elevado a décima dá 1. Ok? Dividido, aí vamos para o segundo parênteses. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Menos 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Olha aí, gente, o slide. Menos raiz quadrada de 4, já sabemos, 2. Porque 2 vezes 2 dará 4. Aí eu vou somar 216 mais 10 e subtrair de 1. 216 mais 10 menos 1 dará quanto, gente? 225. 225, tá ok? 81 menos 64 menos 2 dará 15. 225 menos 225 dividido por 15 dará 15. Por quê? 15 vezes 15, 225. Tá aí, filhos. Esse exemplo 4 deu trabalho. Não é isso, queridos alunos? Mas eu acho que você compreendeu, tá bom? Ok? Vamos lá. Bem, queridos alunos, terminamos a nossa aula de radiciação, tá ok? Agora, eu tenho um trabalho para você fazer em casa. Livro didático, páginas de 15 até 20. Então, de 15 até 20, vocês farão essas questões envolvendo raiz quadrada e algumas raiz cúbica. Um beijo no coração. Bye, bye. Tchau, até a próxima aula. Fiquem bem. Bye, bye, meus filhos. Bye.